Olá, meus queridos alunos e alunas do 7º ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam, tá? Eu estou bem, graças a Deus. Levando a vida como a gente pode levar, né? Trabalhando muito, graças a Deus, né? Vivendo cada dia. Hoje, né? Iremos começar a falar sobre o módulo 14. No último módulo que vimos foi o módulo 13, que falou sobre os angiospermos. Antes do módulo 12, falou sobre as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas. Esses são os 4 grandes grupos, né, que formam a nossa flora, né, somente brasileira? Não. Também formam o quê? Todas, né, todos os biomas terrestres e aquáticos, né, temos quem? Esses grupos. No caso aí, essa linda paisagem que vocês estão vendo aí, no módulo 14, as planícies do bioma Pantanal, que formam belas paisagens no centro-oeste do Brasil. Né? Lembrando da matéria anterior, né, do último módulo, a gente está vendo que tem o quê? As angiospermas. Qual a primeira característica que a gente pode observar para diferenciar uma gimnosperma de uma angiosperma? São as flores, né? E os frutos, que tem o que? Também tem a semente. Só que essa é a maior diferença entre as gimnospermas. As angiospermas possuem o quê? Semente, frutos e flores. É das flores que vão sair quem? Os frutos junto com as sementes. No caso das gimnospermas, não. Elas só têm o quê? Sementes. Essas sementes são nuas, não tem aquela polpa, aquele fruto. Tá bom? E diferente dos musgos, que são as briófitas, eles vivem em ambiente aquático, não tem vasos condutores e não chegam a grandes extensões. Já as pteridófitas já começam a ter vasos condutores e tem o quê? Consegue alcançar uma variedade de altura a mais do que as briófitas. Então, hoje a gente já vai falar sobre o módulo 14, sobre os biomas, tá? Os biomas e os ecossistemas brasileiros, como vocês estão vendo aí, no módulo 14. Qual seria o objeto do conhecimento, os objetos do conhecimento deste módulo? Que são os biomas brasileiros e a sua biodiversidade, e os ecossistemas aquáticos. Então a gente vai falar sobre os biomas terrestres e também começar a falar sobre o ecossistema aquático. E quais seriam as habilidades, né, deste módulo? Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros, correlacionando essas características à flora e à fauna específica. Quando a gente fala de flora, a gente está falando de quem mesmo? Dos nossos grupos que a gente acabou de estudar, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Isso quer dizer, são as plantas. A fauna é o quê? O reino animal, que a gente já estudou. Tanto os invertebrados quanto os vertebrados. O último vertebrado que a gente estudou foram os mamíferos, tá bom? Localizar os principais biomas no território brasileiro, né, caracterizar que tipo de bioma a gente tem aqui no nosso país. Reconhecer a importância ecológica dos ecossistemas aquáticos, conhecer a biodiversidade dos ambientes aquáticos e compreender os fatores que determinam a sua distribuição. Quando a gente fala de biodiversidade, é muita vida, porque a palavra bio significa vida. Diversidade é quantidade, diversos. Então vamos lá. Vamos para a próxima página, tá? E é 527, vamos para 528. E lá a gente tem o quê? Um pequeno trecho de uma notícia falando sobre os biomas, principalmente os biomas brasileiros mais sensíveis, né, que são a Caatinga e a Amazônia. Mas eu não vou começar agora não, vocês têm que ler junto comigo, tá bom? Então vamos lá. Então, na página 528, temos o Para Começar, que é o trecho que eu havia dito para vocês, que fala sobre que o Brasil tem 2 biomas na lista dos ameaçados pela mudança do clima. Quando a gente fala de mudança do clima, pode ser algo natural, que acontece na natureza mesmo, ou pode ser algo que está acontecendo através do quê? Da ação do homem, né? Que pode estar superaquecendo o planeta. Então vamos lá. Caatinga e Amazônia.
estão entre os ecossistemas mais sensíveis à variação climática, segundo o mapa global. Além das condições naturais, pobreza aumenta o risco no semiárido. Então, como havia dito, o clima, algo natural, né? Que está tendo uma variação climática, né? E a gente vai ver na figura que vocês vão ver aqui no texto. Além disso, temos a pobreza, que aumenta o risco no semiárido. Pobreza como assim? Pessoas que vivem nessas regiões que não estão tendo o quê? Condições de sobrevivência. Isso também ameaça esses ecossistemas, tá bom? Então, a Caatinga e a Amazônia estão entre os biomas mais vulneráveis a variações climáticas no mundo, de acordo com o estudo. A pesquisa pode ajudar a prever o tamanho do impacto que a mudança climática deverá ter sobre ecossistemas no mundo inteiro e entender quais regiões podem sofrer extinções em massa e quais resistirão ao aquecimento. Também estão na lista dos vulneráveis a tundra, a floresta boreal e outras florestas tropicais e os campos temperados. Isto é, não é apenas esses dois tipos de biomas que estão sendo ameaçados. Temos biomas, como pelo estudo foi dito que a tundra, né? A tundra a gente viu que não fica aqui no Brasil. E ela tem o quê? Uma das maiores árvores, né? São mais gimnospermas, mas tem um grande tamanho, um grande porte. Tá bom? Voltando ao texto. O mapa da vulnerabilidade dos ecossistemas à variabilidade climática, a gente vê na figura 1, foi realizado por um grupo de pesquisadores da Noruega e do Reino Unido e publicado no periódico Nature. Olha só, gente, a gente logo vê. Não é um estudo que totalmente brasileiro. São dois países que fizeram esse mapa, esse estudo, né, e colocaram nesse periódico. Seus autores criaram um índice de sensibilidade da vegetação, baseado em séries de dados de satélites sobre a cobertura vegetal durante 14 anos. Isto é, entre 2000 a 2013, e variações climáticas que influenciam a capacidade de vegetação de fazer fotossíntese. Lembrando que a fotossíntese são feitas pelas plantas, que são seres autotróficos, elas captam o gás carbônico e a luz solar, a água e alguns nutrientes, e começa o quê? A fabricar seu próprio alimento. E ela, pela sua transpiração, pelos estômagos, elas podem liberar o quê? O oxigênio. Então, temperatura atmosférica, disponibilidade de água, cobertura das nuvens. Aqui vocês estão vendo o mapa, né? Que mostra a vulnerabilidade dos ecossistemas do mundo, de acordo com o índice de desenvolvido pelos autores do estudo. Em amarelo, né? E em vermelho, aqui está bem pouquinho aqui em vermelho aqui acima, os ecossistemas mais sensíveis à variabilidade climática, tá bom? Então, quando a gente vê em amarelo, pega o que? Mais as florestas tropicais, tá? Somente as florestas tropicais? Não, as temperadas também. Então, a gente tem que ter uma observação aí que não é só no nosso país que a gente está tendo essa desvantagem. Em outros países, em outros tipos de biomas, também existe essa desvantagem, devido ao clima ou à ação humana. No período estudado, a Caatinga e a Amazônia responderam com maior sensibilidade à variação climática entre as outras partes do mundo, apresentando, por exemplo, mudanças no aspecto da vegetação, menos verde, menos folhas novas e menos absorção do carbono do ar. Como assim menos absorção do carbono do ar? Lembrando que para que ocorra a fotossíntese, que ocorre lá nas folhas, temos o cloroplasto que vai para a pigmentação chamada clorofila. Essa pigmentação, clorofila, vai ajudar a captar quem? O gás carbônico. Então, o que está acontecendo na Caatinga e na Amazônia? Eles não estão conseguindo captar o gás carbônico, tá? Absorver esse carbono do ar. E como se os dois biomas entrassem em depressão e suas plantas deixassem de funcionar direito. É isso que acontece. Então, esse estudo, né, foi feito pelo Cíntia Feitosa, né? O Brasil tem 2 biomas na lista dos ameaçados pela mudança do clima. Então, ela pegou
esses estudos desses dois cientistas lá do Reino Unido, na Noruega, e fez um periódico falando sobre esse assunto. E ele foi acessado em 20 de setembro de 2019. Bem, o texto ele vai mencionar as possíveis consequências das alterações climáticas para os biomas terrestres, enfatizando que o Brasil apresenta biomas bastante ameaçados e que exige a atenção de todos. Quem está com a apostila aí, gente, puder grifar, tá? Grifa aí se você tiver a apostila impressa. Se você não tiver a apostila impressa, lembrando que você pode baixar, né? E tem métodos que você pode grifar, tá bom? Então, o termo bioma, que do grego bio, que eu já ia falar, que significa vida, e ogikon, que significa massa, refere-se aos grandes ecossistemas do planeta, em determinados territórios e com algumas características marcantes. Então, neste modo, iremos estudar os biomas brasileiros e alguns de seus ecossistemas. Também vamos estudar os ecossistemas aquáticos e como eles se relacionam com os biomas terrestres. Lá na página 529, você vai ver o Para Aprender. Para aprender, a gente vai começar a falar sobre os biomas brasileiros, né? Como havia dito, bioma, né? Bio-vida, bioma, né? Massa, né? É que tem vários ecossistemas, eles representam os ecossistemas do nosso mundo, tá? Como a gente vai falar agora apenas sobre os biomas brasileiros, né? Então, um bioma é uma região que apresenta vegetação, relevo e clima semelhantes. Apesar de semelhantes, os biomas não são idênticos e existem inúmeros ecossistemas que os compõem. No caso do Brasil, temos 7 biomas, que é a floresta amazônica, ou Amazônia, a Mata Atlântica, costeiro, campos sulinos, cerrado, caatinga e pantanal. Aí no mapa, ele está representando os biomas brasileiros. Esse mapa, a fonte dele é do IBGE, tá bom? Instituto Brasileiro de Geografia, né? Que você pode entrar, né, no site do IBGE e lá tem falando sobre os mapas do bioma. Você pode fazer em PDF. Então esse daí foi visto pelo Sistema PH no dia 20 de setembro de 2019. Então, voltando aqui. Se vocês observarem que em verde temos o quê? A floresta amazônica, ou Amazônia, né, como as pessoas preferem dizer. Essa parte aqui que pega entre o Rio Grande do Sul e vai até aqui mais próximo ao Ceará, né, aqui pela região costeira, temos a Mata Atlântica. O Cerrado, né, pega, aqui é Caatinga. O Cerrado pega essa região aqui, Nordeste, e mais a região Centro-Oeste. E pega também uma parte de Minas Gerais. A Caatinga, né, que a gente viu pelo estudo, que é bem sensível, né, às variações climáticas, a gente a encontra na região Nordeste. E os Campos Sulinos, aqui bem perto do Uruguai, né, que é o Rio Grande do Sul. Tá bom? Ainda na página 529, vamos falar sobre a floresta amazônica, ou Amazônia, né? É a maior floresta tropical do mundo. Tem outras florestas tropicais no mundo? Sim. Só que em termos de extensão, aqui no Brasil, né, a Amazônia, ela não só na nossa região brasileira, ela também pega um pouco outros países, né, que fazem fronteira com o nosso país. É o que a gente chama de a Amazônia, a Patagônia. Só que em termos de extensão, ela é o quê? Menor. Aqui no Brasil, ela é o quê? É maior em termos de extensão
de territorial, né? Porque a floresta amazônica, ela pega o quê? O município, né? O estado, vamos dizer assim, estado amazônico, tá? Então, ela pega aproximadamente 60% desse bioma, está em território brasileiro. Estende-se pelos estados do Amazonas, do Pará, do Acre, de Rondônia, do Amapá, de Roraima, de Mato Grosso, de Tocantins e do Maranhão. Se você observar, pega também a região, um pouco da região Nordeste, não apenas a região Norte. Além disso, seus rios, lagos e riachos são importantes reservas de água doce superficial do planeta. Como assim superficial? Na superfície, o clima é úmido, bastante chuvoso durante todo o ano. A Amazônia apresenta a maior diversidade vegetal do mundo, concentrando 10% do total de espécies de plantas. Aí você está vendo na figura 3, né, esse mapa que também, ele, no caso, a fonte é do IBAMA, tá? É a cobertura original das florestas amazônicas, que estende-se por 9 estados brasileiros, além de ocupar parte dos territórios de outros países da América do Sul. De um modo geral, a vegetação ela vai se dividir em 3 tipos lá na floresta amazônica, dependendo do relevo e da probabilidade de alagamento. A mata de terra firme, que é a mata várzea, e mata de guapó, que a gente está vendo aí na figura 4. Na Amazônia, pode-se encontrar desde grandes árvores, como cedro, vírgula, buriti, açaí, bacuri, cumaru, jatobá, siriqueira e castanheira do Pará, até arbustos como cipós e musgos. Nas áreas alagadas é possível encontrar espécies como as vitórias régias, um símbolo desse bioma. Você que adora o açaí, né? Você vai, sempre que você pode, vai comprar o açaí. Açaí é uma árvore, um fruto totalmente brasileiro, tá? Como o jatobá, e é deles, na maioria daí que foram ditos, são perfeitos na culinária brasileira e na área de medicamentos, tá? E muita gente de olho na nossa vegetação, querendo pegar a patente, dizendo que o açaí, por exemplo, era o japonês quem inventou o açaí, quem é fruto do Japão, né? Então, para a gente ver o quanto somos ricos em termos de biodiversidade e quanto a gente não dá atenção a essa biodiversidade, tá bom? E os outros países é que dão essa atenção sobre o que temos aqui, tanto que eles querem para eles, né? Então, a fauna amazônica, a gente estava falando primeiro da flora, né? A gente falou sobre o açaí, a sariguela, o jabuti, por aí vai. Agora, vamos falar sobre a fauna, os animais, né? Desde os insetos aos mamíferos, dos invertebrados aos vertebrados. Então, essa fauna ela é muito diversificada. Então, concentra-se cerca de 30 milhões de espécies. Gente, 30 milhões que a gente conhece. Imagine aquelas que a gente não conhece ainda, que estão ainda sendo catalogada, procurada, pesquisada. Entre elas podemos citar espécies de macacos, as antas, onças, porcos do mato, veados, cutias, aves, serpentes, sapos, rãs e inúmeras espécies de invertebrados. Aí você vê, em A é um araçari castanho, né? Ele mede cerca de 40 centímetros de comprimento. Em B você está vendo aí uma ararianha, né? Ariranha, desculpa, que pode medir cerca de 1 metro de comprimento. Saímos da floresta amazônica e agora a gente vai para a Mata Atlântica. Acho linda a Mata Atlântica, gente. Sabe por que eu falo isso?
porque a gente consegue ver ainda um pouco da Mata Atlântica aqui no nosso estado, né? Para quem vai indo, subindo ali para Petrópolis, para quem vai em Miguel Pereira, né? A gente vê mais as regiões serranas, que ainda estão conservadas. Indo para São Paulo, uma parte ali da Serra das Araras, né? Para quem conhece, já ouviu falar, a gente consegue ver ainda esses resquícios da Mata Atlântica. Além da flora, a gente também vê a fauna, né? os animais que ali estão. Então vamos lá. A Mata Atlântica originalmente ocupava todo o território brasileiro. No caso, litoral, tá bom, gente? Litoral é perto do quê? Das praias, né? Indo perto do Oceano Atlântico. Então, pega aquele litoral todo. Quando os portugueses vieram aqui, descobriram o Brasil, né? Eles viram o quê? A Mata Atlântica. O pau-brasil, né? Faz parte desse bioma. Tudo bem? Então, atualmente, porém, encontra-se bastante devastado pela ação humana, estando somente cerca de 7% da cobertura original. O bioma tem predominantemente clima úmido, com alto índice de chuvas e temperaturas elevadas. Esse bioma abriga grande biodiversidade vegetal, com muitas espécies endêmicas. Como assim espécies endêmicas? Aquelas espécies que são daquela região, são nativas daquela região. Cerca de 40% do total de espécies encontradas no bioma. Pode ser encontradas árvores que atingem até 60 metros de altura, incluindo o jequitibá rosa, a quaresmeira, o fendegoso, o ipê, a embaúba, a palmeira jussara, a canela, o jacarandá, o cedro e a peroba. Lembrando que, por exemplo, deixa eu ver aqui, o ipê, no caso, faz parte, né, endêmico da Mata Atlântica, ele estava quase que praticamente em extinção, né, essa árvore. O jequitibá também está quase praticamente, a gente quase não vê. Então aí você está vendo aí essa fonte, esse mapa, também que é do IBAMA, né? Eles observam o monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite. Então dá para observar o quanto a gente tem agora de Mata Atlântica, né? Se você observar aqui, só pegando essa parte aqui do litoral. Essa é a nossa realidade. Bom, além, né, da nossa flora, né, também temos o que? A nossa fauna lá na Mata Atlântica, que vive diversas espécies de animais, muitas ameaçadas de extinção, como os micos, os tamanduás, macucos, jaguatiricas, tucanos, os arapongas, as jiboias, as jararacas, corais verdadeiras, rãs e muitas espécies de insetos. Aí você está observando as figuras que em A, né, você vê aqui, ó, os aspectos gerais, né, você vê aqui uma cachoeira, né, da vegetação da Mata Atlântica. Aqui, se você observar, a gente vê os musgos, né, as pteridófitas e vê as de grande porte, que a gente já falou sobre os grupos vegetais. Em B, você está vendo uma tiriba grande, né, um pássaro, que mede cerca de 25 centímetros de comprimento. Espécie desse bioma é ameaçada também de extinção. E em C você está vendo um sapo pingo de ouro, né, que mede cerca de 1,5 centímetro de comprimento. É um exemplo de animal que vive nesse bioma. Você não encontra em outro bioma esse tipo de animal. Agora a gente vai falar sobre a mata das araucárias. É um tipo de formação florestal que pertence ao bioma Mata Atlântica, né? É encontrado nas regiões de maior altitude do sul e sudeste do Brasil, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, sudeste a gente está vendo quem apenas? São Paulo. E do sul,
é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá bom? Sua principal espécie representante é a araucária, também conhecida como pinheiro do Paraná. Uma gimnosperma cujas folhas são finas, alongadas e protegidas por uma camada espessa de células que vai diminuir o quê? A perda de água. Além do pinheiro do Paraná, a mata das araucárias abriga outras espécies vegetais, como a embuia, a erva mate, a canela, o cedro e o samambaiaçu. Entre as espécies de animais, há insetos, aves, como a gralha azul e o sabiá, os mamíferos, como o tatu. Muitas dessas espécies, elas vão se alimentar de pinhão e semente do pinheiro. Lembra que elas são gimnospermas, elas só têm o quê? Sementes. E essas sementes são o quê? Nuas, né? Não tem fruto. A mata das araucárias e suas espécies associadas encontram-se ameaçadas de extinção também em decorrência da intervenção humana nesse ambiente. A retirada ilegal de madeira das araucárias e o desmatamento para o cultivo de outros pinheiros e de eucaliptos, usados na produção de móveis e de papel, são os principais problemas ambientais da região. Então, quando a gente fala, por exemplo, você retira o que é dali, o que pertence, endêmico dali, e vai colocar pinheiro, melhor, vai colocar eucalipto, né? Aquela floresta, aquela mata que era de araucária e vira uma mata de eucalipto, é considerada uma mata morta. Como assim considerada uma mata morta? Porque ali não vai se instalar nenhum tipo de quê? De animal, de inseto ali. Então não vai ter polinizadores, é o que a gente chama de mata morta, florestas mortas, né? Aí vocês estão vendo, né, em A, que é o aspecto geral da vegetação da mata da araucária, e em B você está vendo a gralha azul, né, que mede cerca de 40 centímetros, um exemplo de animal presente nessa formação florestal. Agora a gente vai falar de um bioma que eu sou fascinada e a gente vê esse bioma, né? Apesar de estar totalmente acabando, né? E a gente tem um mau pensamento desse bioma, que esse bioma é o quê? Que só traz sujeira, né? Mas não é bem assim. Os manguezais, né? Também conhecidos como florestas de mangue, são ecossistemas associados aos biomas da Mata Atlântica e costeiro, pois estão presentes nas regiões onde a transição do ambiente terrestre para o marinho. A distribuição original dos manguezais se estendia por todo o território brasileiro, que a gente está vendo aí na figura 9, porém esses ecossistemas sofreram enorme devastação e fragmentação resultante de ações humanas. O manguezal, gente, é como se fosse um berçário da maioria dos peixes, caranguejos, né? E ali no manguezal muita gente tirava o seu sustento, pegando caranguejos para vender, né? E quando você vê esse manguezal em situação degradante, de devastação, você está vendo que está totalmente errado ali. Alguma coisa de ruim está acontecendo com o nosso ecossistema. Então, nesse ecossistema, o solo é pantanoso, por isso que muita gente acha feio, né? Que é como se fosse um lodo, alguma coisa ruim, né? Ele é salgado e pobre em gás oxigênio, por estar em regiões de ligação entre a água doce da foz dos rios e a água salgada do mar. Essas características favorecem a sobrevivência de plantas com adaptações a essas condições. Peixes, caranguejos, caramujos, mexilhões e aves, entre outros animais, também habitam os manguezais. Algumas espécies vivem em fases iniciais do seu desenvolvimento de manguezais, como havia dito para vocês, como se fossem berçários, né? E depois de adultas vão migrar para outros ambientes costeiros. Por isso esses ambientes são também chamados de berçários naturais. Aí você vê na figura 10 os aspectos gerais da vegetação de manguezal. Saímos do manguezal, agora a gente vai falar sobre o costeiro, né? Que não é muito dito, quase você não vê o bioma costeiro, né? Com esse nome em outros livros, tá bom?
Então, para você observar que a ciência, ela não para, né? Ela está sempre em mudanças, né? Colocando mais estudos diante do que dá para estudar, principalmente quando a gente fala de natureza. Então, o bioma costeiro abriga diversos ecossistemas que compõem o litoral brasileiro, como as restingas, você está vendo aí na figura 11, os manguezais, costões rochosos, recifes de corais, praias, etc. Então, vocês adoram os costeiros, com certeza, né? Principalmente nas férias de janeiro, né? Muita gente vai para esse bioma costeiro. Esses ecossistemas são bastante diversos, têm características específicas de cada localidade. Originalmente, a cobertura vegetal era abundante, mas atualmente é escassa em razão da devastação pelo ser humano. Muitas espécies estão em risco, como a tartaruga de pente, você está vendo aí na figura 10, ou desculpa, na figura 12, considerada criticamente ameaçada de extinção. No caso de excesso de lixo, principalmente de plástico, nos oceanos, é um dos mais graves problemas ambientais que vão prejudicar a vida dos seres vivos que habitam esse bioma e está causando extinção de inúmeras espécies. Aí você vê a restinga, né? Está aí na figura 11, né? É um ecossistema associado a regiões costeiras. Ela apresenta características diferentes conforme região e sua vegetação, pode ser composta de plantas pequenas, como arbustos, até grandes árvores que formam florestas densas. Na figura 12, você está vendo aí a tartaruga de pente, né? Porque pente, se você observar aqui o biquinho dela, como se fosse um pente, tá bom? Ela mede cerca de 90 centímetros de comprimento, é um animal associado ao bioma costeiro e está criticamente ameaçado de extinção. Acho que foi ano passado, começou uma, né, falando para acabar com o canudo de plástico. Por quê? O canudo, como qualquer plástico, por incrível que pareça, é jogado no mar, né? E esses animais, a tartaruga, no caso, animal aquático, ela pensa que aquilo ali é um alimento, porque ela se alimenta de quê? A água viva. Então é muito parecido com a água viva. Ela acaba engolindo aquilo ali, acaba o quê? Asfixiando, matando ela de, como se fosse afogada, né? Pega aqui no pescocinho dela e ela não consegue respirar. Então acaba ocasionando a morte desses animais. Agora a gente vai falar sobre os campos sulinos. Sulinos, quando a gente fala sulinos, a gente geralmente pensa o quê? Na região sul do nosso país, né? Então, os campos sulinos, elas localizam no extremo sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, onde recebe o nome de Pampa. O clima nessa região é frio e chuvoso, e a vegetação dominante é formada por gramíneas de pequeno porte, com poucos arbustos espalhados. Por causa da predominância da vegetação de pequeno porte, o Pampa também é chamado de campo limpo. O clima é quente no verão e frio no inverno, chovendo regularmente todo o ano. O solo desse bioma é fértil, por isso que os campos sulinos são intensamente utilizados pelo ser humano como produção de trigo, arroz, milho e soja. Se tiver uma agricultura adequada, com certeza esses campos sulinos eles não vão ter problemas de quê? De erosão e por aí vai. Como havia dito para vocês, se for adequado, né, o cultivo ali, não vai ocorrer a erosão. Agora, se não tiver um cultivo adequado, pode ocorrer essa erosão, que vai ocorrer o quê? Uma desertificação, quando acontece quando há uso excessivo do solo, que perde os seus nutrientes e a capacidade de abrigar novas plantas. Essas regiões desertificadas assemelham-se às paisagens desérticas. O relevo dos campos sulinos é pouco ondulado, predominando regiões planas, por isso é chamado também são bastante explorados pelos seres humanos para a pecuária. Pecuária é a criação de gado, boi, tá bom? Nesse bioma pode ser encontrados animais como a ema, a capivara, o ratão do banhado, o tatu, o gato palheiro, a preguiça de coleiro, o graxinim, o marreco, o tachão e o quero-quero.
Aí na figura A, né, você está vendo o aspecto geral da vegetação dos campos sulinos. E em B, esse lindo aí, felino, né, é o gato palheiro, que mede 80 centímetros, um exemplo de animal que vive nesse bioma. Agora a gente vai falar sobre o cerrado. Cerrado está mais na região que centro-oeste, né? Ele é o segundo bioma maior do Brasil, encontra-se nessa região mais central do país, que é a região centro-oeste, em estados que têm clima quente, com inverno seco e verão chuvoso. Então, temos o Mato Grosso, né? O estado do Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Piauí, Rondônia, Distrito Federal e algumas regiões de São Paulo e do Paraná. Atualmente, restam menos de 30% da cobertura vegetal original do cerrado. A vegetação desse bioma é bastante diversificada, formando diferentes paisagens. Os caulos típicos são recurvados e as raízes são longas para atingir as reservas de águas subterrâneas. Algumas plantas típicas do cerrado são o barbatimão, o pau-santo, o araçá, o pau-terra, a catuaba, o indaiá, a sucupira, a gambiroba, o angico, a caviúna, o ipê do cerrado, a peroba do campo e o piquinzeiro. Eu, professora Anísia, tive o prazer de ver o cerrado quando fui na região do Diamantina. Aí você olha o cerrado e você pensa que é uma vegetação que vai se perder, mas ela ali na secura, né? Nas secas, quando não tem chuva, né? Principalmente no inverno, que é seco, você vai falar assim, pronto, morreu aquela vegetação, mas não. Do nada ela se recupera. Quando você chega ali no verão que tem chuva, você vê que, ué, o que houve? Cheguei aqui, estava seco e de repente ficou verde, ficou vivo, né? Então, na estação seca pode ocorrer queimadas naturais iniciadas pela alta incidência de raios solares e pelo clima seco. Quando isso acontece, a vegetação é parcialmente destruída. Né? Pode ser destruída, mas depois que as cinzas esfriam, novas plantas brotam no solo, o que eu havia dito para vocês. Algumas espécies do cerrado dependem das queimadas para florescer. Quando a gente fala depende das queimadas, são as queimadas naturais, gente, não é queimada provocada pelo ser humano constantemente, tá? Então, elas dependem da queimada para florescer ou para que as sementes sejam liberadas no solo e germinem. Mas as queimadas causadas pela ação humana são mais intensas e de difícil controle e interferem no regime natural das queimadas, destruindo integralmente as espécies vegetais e impedindo sua regeneração. No caso, quando a gente fala da fauna do cerrado, a gente inclui o tamanduá-bandeira, né, que é símbolo do Brasil, vamos dizer assim, o tatu-bola, que, se não me engano, se foi nas Olimpíadas, né, que foi o mascote, não sei se foi das Olimpíadas ou se foi na Copa do Mundo, agora esqueci. O veado campeiro, o lobo-guará, que é uma espécie também em extinção, a onça pintada, a onça parda, a anta, a capivara, a ema, o gavião preto, o gavião carcará, a siriema, né? Grande siriema, o tucano, o urubu-rei e diversas outras espécies. Os solos do cerrado geralmente são ácidos, mas com tratamento adequado pode ser utilizado para a pecuária e para a agricultura, possibilitando o cultivo de milho. A gente está numa região, na época, né, do cultivo de milho, que é em junho para julho, né? E tem as festas juninas, julinas, augustinas, né? Festa do milho. E além do milho e de soja, a produção de carne bovina. Atualmente, esse bioma sob a biodiversidade encontra-se ameaçados pelo desmatamento excessivo e pelas queimadas descontroladas. Aí em A, você está vendo a figura A, os aspectos gerais do cerrado, né? E em B, você está vendo aí a ema, né? É a que mede 1,70 m e é uma ave habitante do cerrado.
Agora a gente vai falar sobre o bioma Caatinga, que é o único bioma exclusivamente brasileiro e pode ser encontrado em regiões de clima quente e seco, com pouca incidência de chuvas. Está presente nos seguintes estados, que é o Maranhão. Olha, se vocês perceberam que o Maranhão a gente pega bastante biomas, né? Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Porém, cerca da metade de sua cobertura original foi perdida por causa das ações humanas, especificamente o desmatamento. O ser humano, infelizmente, ele é um maior predador de todos os biomas existentes no mundo, tá? Infelizmente. E nós, seres humanos, dependemos muito desses biomas para a nossa sobrevivência, seja para a nossa alimentação, né? Para a nossa respiração. Eles são totalmente vitais para todos nós, né? Todas as espécies viventes aqui no mundo. Só que, infelizmente, o ser humano é o principal predador desses biomas, tá bom? No período de seca prolongada, a maioria das árvores perde as folhas, os rios e as lagoas secam. No período da chuva, né, as árvores se cobrem de folhas e a paisagem volta a ficar verde. Tá vendo como é importantíssimo a água, né? E isso daí, gente, que a gente vê, faz parte da natureza, né? É necessária a seca para que algumas vegetações possam germinar depois, né, com uma característica forte, né? Isso é o que muito a questão nordestina, né, se fortalece apesar dos pesares. Muitas espécies de plantas têm adaptações ao clima seco, como a redução ou perda de folhas e o armazenamento de água nos caules. A vegetação desse bioma inclui cactos, como o mandacaru, o xique-xique, arbustos e pequenas árvores, como o juazeiro e a barriguda. O mandacaru, gente, é uma árvore da caatinga, nela você encontra bastante água. E muitos falam que essa água pode ser consumida por nós, seres humanos. Tá bom? A fauna abrange répteis, como calango, a jiboia e cascavel. Anfíbios, como o sapo cururu, aves como o carcará, a ema e seriema, mamíferos como cuti e cascavel, anfíbios como o sapo cururu, aves, já falei, né? O veado catingueiro, a tatupeba, o sagui do Nordeste, o caititu e diversos invertebrados. Embora o solo seja razoavelmente fértil, a escassez de chuvas faz com que a irrigação seja necessária para a prática da agricultura e da pecuária na Caatinga. A gente, não sei se vocês já ouviram, né? Várias músicas, principalmente as nordestinas, né? Tem das caipiras, né? Que falam sobre esses animais, por exemplo, carcará, né? Sai pra lá, carcará, né? Ditado. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, esses animais são exclusivos da fauna da caatinga. Aí você vê em A, né, o aspecto geral da vegetação da caatinga, né, que é seco, né? Você é ali que o vaqueiro encontra a sua sobrevivência. E a melva, a meiva, né? É um exemplo de animal que habita esse bioma. Vocês estão vendo aqui. No Ciências, né, fala sobre a mata dos cocais. Cocais, ele pensa o quê? Coco, né? É um tipo de vegetação de transição localizada entre o sertão nordestino e a floresta amazônica. Engloba os seguintes estados. Olha o Maranhão de novo aí, gente, o Piauí. E também tem o Ceará e o Rio Grande do Norte. Nesse bioma encontram-se vários tipos de palmeira, como o babaçu, a carnaúba e o buriti. Vocês estão vendo aí na figura 19. Pantanal. Pantanal mato-grossense, né? É o que é mais conhecido. Por quê? Consiste numa planície localizada nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Fica bem ali na região centro-oeste do nosso Brasil.
O Pantanal ele vai se estender entre a Bolívia e o Paraguai. O clima dessa região apresenta um período de chuva, de novembro a março, e o período de seca, de abril a outubro. No caso, no período da chuva, esse bioma fica parcialmente inundado em consequência das cheias dos rios. No período de seca, parte da água evapora, mas ainda permanecem vários lagos formados pelas enchentes. O solo do Pantanal é altamente fértil e a vegetação mistura de características de campos, floresta tropical. O cerrado é a vegetação típica de áreas alagadas. Além de extensos campizais que servem de pastagem para o gado, nessa região há ipês, jatobás, cambarás, ibiruçus, acácias, piúvas, pequizeiros, imbaúbas, etc. Nos terrenos permanentemente alagados há plantas aquáticas como aguapé, elódia, salvina e vitória régia. Não sei se vocês observaram que temos uma grande biodiversidade na nossa flora e toda a nossa fauna. Em algumas regiões, elas parecem que se repetem, mas em outras você vê que não se repetem, são características daquele bioma. No caso do Pantanal, a fauna também é exuberante, constituída por diversas aves, como garças, tucanos, tuiurus, marrecos, siriemas, gaivotas, emas, patos, araras, papagaios e aviões. Peixes como os pintados, as traíras, o dourado, pacus e piranhas, mamíferos como onças, antas, capivaras, ontas, lobos guarais, queixadas, tamanduás e tatus, os répteis, como os jacarés, os lagartos e serpentes. Esse bioma encontra-se gravemente prejudicado pelas ações humanas, a agricultura e a pecuária sem controle adequado, a caça clandestina, dos répteis, dos mamíferos, a pesca predatória compromete a qualidade dos solos e dos rios, ameaçando as espécies da região. Na figura em A, você está vendo aí os aspectos gerais da vegetação do Pantanal. Em B, você está vendo o tuiuru, Ele mede cerca de 1,60 m de altura. É uma ave símbolo deste bioma, do Pantanal. Bom, agora a gente vai falar sobre os ecossistemas aquáticos. Aquático a gente sabe que é o quê? Vivem em água, no mar, nos oceanos, nos rios, Os ecossistemas aquáticos, apesar de não formarem biomas, estão intimamente relacionados a estes, que a gente acabou de falar, e têm grande influência no ambiente terrestre. Eles constituem dois conjuntos distintos, o ecossistema de água salgada e o de água doce. A água cobre 71% da superfície do nosso planeta, sendo a maior parte dela salgada. Os oceanos formam uma grande massa de água interconectadas. As águas doces, por outro lado, têm distribuição mais fragmentada, em bacias hidrográficas, geleiras e milhares de rios e lagos isolados pelo planeta. Toda essa quantidade de água tem influência marcante no meio ambiente terrestre. A movimentação das águas dos oceanos forma correntes marinhas, que são determinantes para o clima na superfície terrestre. Além disso, os oceanos absorvem grande quantidade de calor da atmosfera. Eles regulam a temperatura do planeta, também influenciada pela retirada de gás carbônico da atmosfera pelas algas unicelulares e fotossintetizantes. A gente para aqui, Quem é o pulmão do mundo? A floresta amazônica ou os oceanos? A gente falou sobre a floresta, o bioma amazônico, que capta o oxigênio. Muitas pessoas são contra o desmatamento, eu também sou contra o desmatamento de qualquer floresta, porque eles são contra o desmatamento, no caso da Amazônia, Porque muitos acham que ele é o pulmão do mundo, mas a Amazônia não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo são os oceanos, são esses ecossistemas aquáticos. Eles sequestram o gás carbônico. Eles não liberam mais esse gás carbônico, fica para eles. No caso, se eu devasto, corto uma árvore ou queimo, esse gás carbônico vai para a atmosfera. Então, a Amazônia não é considerada o pulmão do mundo, mas sim os ecossistemas
aquáticos. Então, como a gente estava falando, né, eles regulam a temperatura do nosso planeta. Também vão influenciada pela retirada de gás carbônico atmosférico, pelas águas unicelulares fotossintetizantes. Por isso, elas são consideradas o pulmão do mundo. Nos oceanos também estão localizadas as maiores reservas de petróleo. Aqui no Brasil temos o pré-sal, tá? Importante recurso natural extensivamente explorado pelo ser humano. Esse recurso, gente, que é necessário também para nossa, não para nossa sobrevivência, mas para a gente levar a nossa vida no conforto, vamos dizer assim, né? Porque ele nos fornece combustíveis, tudo, né? Por exemplo, esse produto aqui é derivado do petróleo, né? O mouse, né? Deixa eu ver se consigo mostrar para você. Isso aqui é o plástico, né? É um produto do petróleo. Então, só que um dia esse combustível fóssil ele vai acabar, tá? E a gente está explorando, né? Ali é o ouro, a riqueza de um país. Mas um dia ela vai acabar. Então, o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, que é o segundo maior oceano em extensão e separa a América da Europa e da África. Esse oceano está relacionado principalmente ao bioma costeiro, que a gente já falou sobre ele, tá bom? Ele fica mais nos litorais, no caso as praias, as restingas, né, que ficam ali sobre a areia da praia, um exemplo, né, de bioma costeiro. Os ambientes de água doce, também chamados de habitat dulcícolas. O que é dulcícolas? É o local de água doce com o organismo que habita a água doce. Então, abrigam cerca de 10% de todas as espécies aquáticas. Outras espécies não são inteiramente aquáticas, mas depende desse ambiente, de algum modo. Por exemplo, temos cerca de 25 mil espécies de insetos, tem ao menos um estágio aquático em seu ciclo de vida. Insetos. Temos também os anfíbios, né? Lembra que a gente estudou sobre os anfíbios? Eles precisam do ambiente aquático para o seu nascimento, né? A sua reprodução. Então, depois que eles começam a vir para o ambiente terrestre, além de serem utilizados no transporte de pessoas e mercadorias na produção de energia elétrica, os rios representam uma fonte de alimento e a principal fonte de água para o consumo, sendo fundamentais para a manutenção da maioria das populações humanas, incluindo no Brasil. Por exemplo, a nossa água potável é retirada de rios, né? Porque é água doce. Mas ela se torna potável porque ela tem o quê? O tratamento feito nela pelas estações de tratamento de água, que são as ETAs. E também pelas estações de tratamento de esgoto, tá? Na região onde tem saneamento básico adequado, aquele esgoto que foi produzido pelas residências, né, pelos hospitais, pelas indústrias, eles são tratados e devolvidos essa água aos rios. Não é jogado aquele esgoto diretamente no rio, tá bom? Então, mais ciências. Comunidades aquáticas. O que vem a ser essas comunidades aquáticas? São organismos aquáticos, eles podem ser classificados de acordo com a capacidade de deslocamento do ambiente. Então, a gente tem os plânctons e os nécton. O plâncton é um composto de organismos flutuantes, em sua maioria microscópicos, que são levados pelas correntes, mesmo que algumas apresentem capacidade de locomoção. Entre seus representantes, as algas microscópicas, microcrustáceos, larvas de quinidários, que a gente já estudou, e animais maiores, como as águas-vivas e camarões. O plâncton é subdividido em fitoplâncton, organismos microscópicos com capacidade fotossintética, e zooplâncton, organismos microscópicos sem capacidade fotossintética. Então, quando a gente fala de fito, a gente está falando de plantas.
Quando a gente fala de zoo, a gente está falando de animais, tá? Então, fitoplâncton, né, são os plânctons, mas eles fazem o quê? Fotossíntese. Se faz fotossíntese, iriam ser autotróficos. Ele produz o seu próprio alimento. E o zooplâncton, ele não tem capacidade de fotossíntese. São pequenos, microscópicos animais. Tá bom? O plâncton. O nécton é composto de animais que se deslocam ativamente na coluna de água. Embora utilize as correntes para facilitar o deslocamento, esses animais podem nadar e se deslocar em qualquer direção. São exemplos de animais nectônicos, são os peixes, as tartarugas, as baleias e alguns moluscos como os lulas. Tá bom? Além deles, temos também o bênton, ou bentos, né? É caracterizado por animais que vivem em relação direta com o fundo dos ambientes aquáticos, podendo ser fixos ou não. Temos os poríferos, os quinidários, equinodermos, são os principais representantes dos animais betônicos fixos. Os polvos, os caranguejos e alguns peixes, como os cavalos marinhos e os linguados, compõem a comunidade betônica não fixa. Ela se movimenta, tá? Ao fundo dos ambientes aquáticos. Temos os ecossistemas marinhos. A distribuição da biodiversidade marinha é diferente daquela observada em ambientes terrestres. A profundidade e a proximidade com o continente têm grande influência na determinação das formas de vida encontradas em cada ambiente marinho. Em relação à variação do grau de luminosidade, os ambientes marinhos são divididos em regiões principais. Temos a zona afótica e temos a zona eufótica, tá? Aqui na zona afótica, ela pega a zona batial e a zona abissal, bem profundo, né, dos ambientes marinhos. E a zona eufótica, onde começa a vir o quê? A luz, né, para poder chegar na zona abissal. Então, a zona eufótica é a região mais superficial que recebe a luz. Em maior quantidade, vai favorecer o desenvolvimento dos organismos fotossintetizantes. Por isso que existe essa diversidade de seres vivos. Ela vai se estender a cerca de 200 metros de profundidade. Temos a zona afótica, que é a região mais profunda, que recebe pouco nenhuma luz. Não há organismos fotossintetizantes. E temos a zona, no caso afótica, ela vai se dividir em zona litoral, zona batial e zona abissal. Na zona litoral, ela é a região afetada pelo regime das marés. A batial, ela se estende de 200 a 2.000 metros. Nessa região há uma penetração da luz solar e, portanto, pertence à zona afótica. A zona abissal, ela é mais profunda. Ela é formada por águas frias, pouco movimentadas e sem a presença da luz. A região é pobre em fauna e região mais anteriores com espécies que chamam a atenção por suas características físicas. Aqui você está vendo um peixe abissal. Tem diversas estratégias para sobreviver em regiões sem luz e com pouca oferta de alimento, com projeções luminosas no corpo. Por exemplo, não sei se vocês já viram aquele Procurando o Nemo, né? Onde Nemo ele quer ir na região abissal. Aí ele encontra, nem é ele, é o pai do Nemo, né? Vê esse tipo de peixe. Ele é atraído por esse peixe. Esse peixe queria o quê? Devorar. Porque ele é o predador do peixe palhaço, vamos dizer assim, né? No Mais Ciências, né? Temos aqui a ressurgência. Então, essas regiões próximas à costa, que é a zona litorânea, pode ocorrer de as correntes marítimas frias, localizadas mais ao fundo dos oceanos, afloram para a superfície, trazendo micronutrientes importantes, como os sais minerais. Esse fenômeno é conhecido como ressurgência. Em função dessa disponibilidade de nutrientes e de luz solar, nesses locais, nota-se aumento da população de organismos fotossintetizantes e, por consequência, na diversidade de organismos. Nessas regiões, o número elevado de indivíduos e de espécies de peixes favorece o desenvolvimento da pesca. Agora a gente vai falar sobre os ecossistemas de água doce. Pode apresentar águas paradas esse ecossistema, como os lagos e as lagoas.
as águas em movimento, como os rios e os riachos. A diversidade de espécie vai variar dependendo do ambiente. Em pontos dos rios onde a água é menos agitada, observa-se ecossistemas semelhantes aos de lagoas e lagos. Nas regiões onde a corrente é mais forte, organismos fotossintetizantes fixos nas rochas, em contato direto com a água, como musgos e algas. Os musgos a gente viu que são os briófitas, tá? As algas a gente viu que elas pertencem ao reino proctista, tá bom? O ambiente de água doce pode ser dividido em 3 zonas: a zona litorânea, a zona límnica e a zona profunda. A zona litorânea, ela é próxima às margens, tá? Essa aqui é a zona litorânea. É caracterizada por bastante luz, coisa que aqui está acabando, tá, gente? Está ficando escuro aqui. Estou perdendo luz aqui. E, consequentemente, nutrientes. Nela encontramos plantas enraizadas e algas. Tais plantas podem apresentar partes fora da água e totalmente submersas. Temos peixes, moluscos, artrópodes, anfíbios e répteis, que constituem a fauna dessa região. Na zona límnica, que é essa zona aqui mais para frente, né? Estende-se até onde a luz alcança. Os principais organismos fotossintetizantes dessa região são algas microscópicas, além de animais microscópicos, como crustáceos e larvas de insetos, além de diversidade de peixes. E temos a zona profunda, que é a região que não alcança a luz. Bactérias decompositoras são abundantes e cumprem importante papel na reciclagem de matéria orgânica, proveniente de outras regiões. E para concluir, você estudou que o bioma é uma região que apresenta vegetação, relevo e clima semelhante a 7 principais biomas brasileiros, como a floresta amazônica, a Amazônia, a Mata Atlântica, costeiro, né, Campos Sulinos, Cerrado, Caatinga, Pantanal, cada um com determinadas características específicas. Os ambientes aquáticos constituem o ecossistema de água salgada e doce. Então a gente para por aqui. A situação é um problema. Eu vou fazê-la junto com os exercícios, tá bom, gente? Eu vou fazer um comentário dos exercícios que eu estou botando no portal e também no Google Classroom, tá? Então eu vou fazer um vídeo também comentando essas questões. Não deixe de fazer os exercícios, não deixe de postar, se você está lá no Google, a sua presença. Não deixe de visualizar, porque aí também eu estou vendo se você está presente ou não. E não é só visualizar, não deixe de assistir a aula, né? Seja qual aula for, tá bom? Eu sei que é cansativo você ficar 1 hora só escutando a professora, mas infelizmente a gente tem que fazer assim. Vou ver direitinho um dia para que a gente possa ter uma aula ao vivo. Aqui a gente fechou o caderno 2, mas a gente ainda não vai entrar no caderno 3, porque tem os exercícios para corrigir, né? Além dessa correção, tem atividades práticas, tá bom? Fiquem com Deus, façam o que tem que ser feito, tá bom? E que a gente vai, com a graça do bom Deus, tudo se normalizar com segurança as nossas aulas presenciais, tá bom? Beijos, meus queridos. Fiquem com Deus.